Jesus. Vamos aplaudir Ele bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Esse bom dia está meio devagar. Bom dia. Glória a Deus. Amém, gente? Sejam bem-vindos. Sentem, por favor. Com alegria no coração, nós viemos combater o bom combate. Amém, pessoal? Nós vamos para o Salmo 91. Nós estamos estudando o Salmo 91, né? Na semana passada, o pastor Natan começou a falar aqui com você do versículo 5 e do 6, né? Eu estava ausente ainda, mas estou de volta, diga glória a Deus, né? Que bom, né? Estamos de volta aí para fazer a vontade de Deus aqui na nossa sede. E ele comentou um pouquinho sobre o versículo 5 e o 6. Eu não queria perder, né, a oportunidade de comentar um pouquinho com você sobre esses versículos, tá? Mas eu irei para outras referências também, e nós vamos aprender muito hoje com a palavra. Depois, na hora da oração, quem ainda não tem o Salmo 91, nós vamos entregar para quem não tem. Quem tem, nós vamos ungir de todo mundo, e nós vamos fazer a oração da fé e Deus vai abençoar, tá bom? Então vamos lá, Salmo 91, versículo de número 5 e o 6. Esses dois versículos são importantíssimos para o nosso crescimento. Hoje é a 6ª semana já, né? Do Salmo 91. Ainda faltam 10 depois de hoje. Mais 10 sexta-feira, né? Até o 16º versículo. Mas vamos lá para a palavra. Diz assim, ó, versículo 5. Não temerás espanto noturno, e nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Esses dois versículos nós vamos estudar ele em 4 tópicos. Prometo para você que eu não demoro mais do que 1 hora. Vai ser menos, tá bom? Mas primeira coisa que eu queria tratar com você é sobre esse espanto noturno que está no versículo 5. O que é o espanto noturno? É a representação de momentos de incerteza. É a representação naquele dia difícil para você. Quando a Bíblia trata aqui de noite, ela está tratando de escuridão. Ela está tratando de períodos obscuros da vida e que nós estamos sujeitos a enfrentar. Quem que nunca passou por um dia difícil, né? Quem que nunca passou pela noite, onde ela olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha uma solução, não enxergava uma solução, não enxergava uma saída, né? Não enxergava nenhuma luz assim no fim do túnel para dizer, eu tenho uma esperança. Não tinha. Então, quando ele fala que nós não teremos o temor, né, de espanto noturno, é que os momentos de incerteza da vida, os momentos de medo, de indecisão, aquilo não iria influenciar na nossa vida. Nós podemos até enfrentar isso. Tem momentos de incerteza? Tem ou não tem? Oh meu Deus, estou passando por uma luta financeira. O que vai ser dos meus filhos? Eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. O que vai ser da escola dele? Eu vou ter que mudar ele de escola, colocar numa pública, porque eu não tenho condições, né? Eu não tenho nem condição de colocar o alimento para ele se alimentar. Como é que vai ser? Vem aqueles momentos de incerteza da vida. Tá escuro, eu não estou conseguindo enxergar nada. A Bíblia diz que nós não teremos pavor noturno. Deus vai nos privar dessas coisas. Ele vai dar para nós a devida condição de se privar dessas situações, de passar por elas. Pastor, mas eu já passei por algumas, mas Deus socorreu você. Socorreu ou não socorreu? Claro que sim. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque Ele nos socorreu. Ele não nos deixou morrer à míngua. É o que a gente costuma falar, né? Fulano de tal não nos deixa morrer sem uma vela na mão. Deus também não. Tô brincando com você, né? É o costume que a gente tem de falar, né? Fulano de tal é tão gente boa que ele não deixa a gente morrer sem uma vela na mão. Pelo menos uma vela ele acende, né? O nosso Deus faz muito mais do que isso. Ele não permite com que o pavor noturno, as dificuldades da vida, as incertezas da vida venham nos persuadir. Nós temos uma convicção. Posso até passar pelo dia difícil, mas na hora que eu estiver passando pelo dia difícil, Ele me segura. Ele não me deixa morrer. Ele me guarda. Glória a Deus. Aí eu tenho um exemplo com você em Êxodo. Vamos deixar aqui marcado. A gente volta para cá para o Salmo 91. Êxodo capítulo 12. Aqui em Êxodo capítulo 12, é o segundo livro da Bíblia. Fala assim. Gênesis é o primeiro, Êxodo é o segundo. O Êxodo é a saída do povo da escravidão do Egito
para ir em busca da terra prometida. Êxodo capítulo 12. O capítulo 12 narra a instituição da Páscoa, e Deus deu uma ordem para o povo naquela época, porque as pragas depois elas seriam lançadas, né, para os egípcios. Na verdade, as pragas já tinham sido lançadas, né, para os egípcios. Eles estavam lá na saída. As pragas foram o que antecedeu a saída deles. E Deus, durante todo aquele período, esteve guardando o seu povo. Aí o capítulo 12, eu vou ler com você o versículo 12. Eu queria só ler esse versículo aqui com você, para mostrar que Deus não nos permite viver no espanto noturno. O que ele disse? E eu passarei pela terra do Egito esta noite, né, na escuridão da noite, e ferirei o quê? Todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou. Ali Deus estava prometendo para o povo hebreu o seguinte: os egípcios, eles vão passar pela escuridão da noite e eles vão ver a morte dos seus primogênitos. Aquela era a última praga das 10. Mas vocês não vão passar por isso. Amém, pessoal? Vocês não vão passar por isso. Todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, vão morrer. Mas vocês não vão passar por isso. Porque aquilo era uma aliança que aquele povo tinha feito com Deus. Quem esteve aqui na quarta-feira, lembra que o pastor falou sobre a aliança de Abraão, né? A aliança que Abraão fez com Deus. A partir do momento que ele fez uma aliança, a vida dele estava resguardada e a descendência dele seria abençoada. Amém? Uma aliança. Esse povo aqui estava debaixo de uma aliança. A aliança que Deus tinha feito com o Abraão. Eles não iriam morrer. A noite chegou. O espírito da morte ia passar por toda aquela região egípcia. Na casa dos egípcios ia morrer todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Mas na casa dos egípcios, dos israelitas, não iria morrer ninguém. Glória a Deus, gente. Isso aqui é Deus prometendo que nós não teremos espanto noturno. É Deus prometendo para você, na casa de quem quer que seja, que não tem aliança com Deus, vai acontecer qualquer tipo de coisa, mas na sua casa não vai acontecer. Não que Deus é mau, porque as pessoas não querem aliança. Essa é a diferença. Você que fez uma aliança, fique em paz. E quem não tem aliança, tem que fazer aliança. Porque tem muita gente sofrendo, e a gente deixa muito claro isso para as pessoas. No dia a dia atendemos muita gente aqui. As pessoas chegam falando das suas dificuldades, dos seus problemas, e a gente fala: você já tem uma aliança com Deus? Ah, não faço isso. De vez em quando vou não sei aonde. Não, eu quero saber se você tem aliança. Se você tem aliança, nós vamos orar e Deus vai te guardar. Agora, se não tem, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Porque Deus falou com o povo aqui muito claro. Ele tinha feito ali a instituição da Páscoa, fizeram ali aquele momento, e aí veio agora a última praga. Vai ser a praga da morte dos primogênitos. As outras, eles não deram atenção ao que Deus falou. Em todas as outras pragas que aconteceram. Mas nessa última eles iam sentir na pele. Porque iria morrer os filhos. Né? E nada mais sério do que perder alguém, né? Isso aqui é algo muito... Deus mexeu na ferida deles. Porque eles não queriam uma aliança. Mas o povo israelita que tinha aliança, Deus estava prometendo guardar desse espanto noturno que iria acontecer. Amém, gente? Tem muita gente da nossa família que ainda vive nas noites aí. Vive ou não vive? Tem. Familiares, primos, sobrinhos, filhos, ou quem quer que seja. Eles vão para as noites e tal, mas ele está debaixo de uma aliança que você fez com Deus. E Deus guarda. Misericórdia, né? A misericórdia de Deus guarda. E por que muitos morrem, pastor? Porque infelizmente tem muitos que os familiares não oram, não tem compromisso. Tem muitos que já morreram por causa disso. E tem muitos que não morreram porque você está orando. Se não fosse a graça de Deus, a sua misericórdia, você orando, ele já teria morrido. Está vivo ainda pela graça. Deus dando oportunidade por causa da sua intercessão. Está debaixo de uma herança, de uma aliança. Aí vamos voltar lá para o Salmo 91. Novamente, versículo 5, né?
Salmo 91, versículo 5. Não temerás o espanto noturno. Como eu falei para você, logo no início aqui, o Salmo 121, versículo 4, vou pedir para o pastor Natan colocar na tela. Salmo 121, versículo 4, o que diz lá? Eis que não tosquenejará e nem dormirá quem? Vamos ler mais forte, que eu acho que os irmãos ainda estão meio dormindo ainda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda. Ele não dormiu naquele dia. Muito pelo contrário, ele até avisou o seu povo, né? No Êxodo 12:12. Avisou o seu povo. Pode ficar tranquilo. Vai vir o espírito da morte aí na noite, na escuridão, e vai matar todos os homens e todos os animais primogênitos dos homens egípcios. Mas de vocês não, pode ficar em paz. Amém? O guarda de Israel não dorme. Ele está lá protegendo. Glória a Deus, gente. Por isso que de noite a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro e fazer o quê? E dormir. Que você está seguro. Glória a Deus. Você vai dormir, você vai acordar no outro dia em paz. No Salmo 3, versículo 5, o Davi disse: eu deitei, dormi e depois eu acordei. Porque o Senhor, e ele estava falando isso mediante uma batalha que ele estava enfrentando. Saul queria, imagina Saul com milhares de homens atrás dele, para matar. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, o pastor colocou na tela. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor, ele não tinha medo. Oh meu Deus, vou morrer. Se eu dormir, é arriscado o Saul me matar e eu não acordar mais. É claro que tinha esse receio. Mas ele sabia, Deus vai me guardar. Deus tem um propósito comigo. Eu vou me esconder aqui numa caverna, num cantinho, e Deus vai me guardar. Ele vai passar e não vai me enxergar. E assim aconteceu. Ele deitou e dormiu, descansou. Quando foi no outro dia, ele acordou com aquela preguiça. Não tinha pão para comprar, não tinha nem padaria perto, né? Mas ele acordou naquele... estou vivo, graças a Deus. Né? Já imaginou? Imagina que tem, às vezes, quando tem gente ameaçada por alguém, a pessoa está em desespero, né? Imagina ameaçado por milhares de pessoas. Qualquer um que o achasse tinha autorização para matar. Mas ele disse: eu estou em paz. Vou deitar, vou dormir e o Senhor vai me socorrer. Glória a Deus. O guarda de Israel não dorme. Glória a Deus, gente. Voltemos ao Salmo 91 novamente. Versículo 5, a segunda parte. Não temerás espanto noturno. Aí depois ele fala: nem seta que voe de dia. Isso aqui é interessante, porque seta é algo que fere. É como uma flecha, né? Seta é algo que fere. É algo que vem para te atingir. Aí ele fala: nem temerás, nem seta que voe de dia. O que é a seta que voa de dia? Geralmente o dia é o momento da claridade, né? Nós estamos aqui de dia. Se apagássemos as luzes, ficaríamos um pouco escuro, porque o ambiente é fechado, né? Mas se abríssemos aquelas portas ali, essa aqui do lado, né, que vem a claridade de fora, daria para a gente fazer o culto tranquilo. Só o microfone que não ia ter como, né? Mas daria para fazer o culto tranquilo, porque está de dia. O que é a seta que voa de dia? São as exposições. Querendo ou não, a nossa vida está muito exposta. Você vai recordar do domingo. Quem esteve aqui domingo? O pastor pregou aqui sobre ter o cuidado com as exposições. Lembra? O José foi exposto antecipadamente. Foi apresentado para algo e aquilo começou a colocar ele diante das setas. A seta que voa de dia são as coisas que nós estamos sujeitos a enfrentar porque estamos expostos. Você começa a se destacar, começa a crescer na vida, começa a aparecer um pouquinho. As coisas que vão acontecer agora, ou o perigo que você corre agora é muito maior do que antes. Porque agora você está o quê? Exposto. A seta que voa de dia é essa. É aquela que vem para ferir quando você começa a se destacar. Pastor, antigamente minha vida era tão boa. Eu não era crente, mas a minha vida era tão boa. Eu não tinha luta, eu não tinha dificuldade. Só umas coisas que apareciam. Eu tinha meu trabalho. Depois que eu vim para a igreja, as coisas pioraram. Não é que as coisas pioraram. É que agora você está andando de dia. E andando de dia você fica
exposto. Andando de dia você fica exposto. E aí o inimigo vai querer o quê? Flechar. Ele vai começar a lançar as setas. Ele vai começar a lançar os dardos. E você está aqui, ó. E Deus está do seu lado só fazendo isso. Para cá, para lá. Você está dançando uma valsa com Deus, né? Para cá, vai lá. Eu não vou dançar não, senão você vai embora, né? Aí vai ser um negócio feio, né? Todo duro. Era meu apelido quando eu jogava futebol. O pessoal dizia, ele é o todo duro. Eu nunca fui, né? Porque tinha uns caras que é mole, que faz aqui, que joga. E eu era todo duro. Eu ia de uma vez, né? Aí era todo duro. Era todo torto, né? Que tinha hora que tava meio torto, né? Mas brincadeiras à parte, Deus está fazendo isso conosco. Você está aqui, Ele te dá uma palavra, te dá uma direção, você vem para cá. Aquele dardo não te toca. Aí você está aqui, aí Ele te dá uma palavra, você vai para lá. Não te toca também. Aí depois, por isso nós precisamos estar atentos às direções de Deus. A direção da palavra. Porque aquilo vai nos livrando das coisas. Aquilo vai nos livrando das setas que são enviadas. A gente não tem noção do que acontece no mundo espiritual, né? Eu não tenho noção do que acontece no mundo espiritual. Nós estamos aqui nesse exato momento. Você imagina quantas coisas você teve que enfrentar, né? Quantas entidades, quantos demônios pelo mundo espiritual você teve que enfrentar para chegar até aqui? A gente não enxerga. Eu não enxergo. Bom dia, mulher de Deus. A senhora também não enxerga o que está acontecendo, né? Mas para chegar aqui teve uma batalha. Teve uma batalha espiritual. De um lado os demônios aqui, ó. Eu vou atirar essa flecha nele. Ele está saindo de casa agora. Na esquina aqui. Tá. Aí o anjo de Deus está ali do nosso lado. O guarda de Israel não dorme, ele está lá. Ele não deixa aquilo acontecer com você. A gente passa, nem percebe. Às vezes tinha alguém, ó, que o diabo estava colocando no caminho para usar. Esse aí ele vai roubar dele alguma coisa. Eu vou dar um susto nele. Eu vou tentar contra ele e tal. O diabo vai preparando as situações. Alguém aqui já foi roubado? 1, 2, 3 vezes, né? Naquele dia o diabo tinha colocado uma seta para nos atingir. Às vezes subtraiu alguma coisa, pode ter tirado alguma coisa. Beleza. Salmo 91, versículo 5. Né? Aí está lá. Ele, de uma certa forma, tentando nos atingir. E Deus colocando os anjos e nos privando daquilo. Por isso que a gente tem que estar atento à palavra. A palavra vai dizendo isso. Ficar atento às coisas que estão acontecendo. Aos momentos da vida. Tem momentos que você sente aquela paz. Eu vou sair. Tem momentos que Deus está aquele negócio. Não sai agora não. Você sente lá no coração aquilo. É Deus te dando um livramento. Fique em paz. Ah, mas vou perder tal coisa hoje. Não vai perder não. Está lá guardado com você. Pode ficar em paz. Amém, gente? A gente é meio teimoso. Deus vai dando sinais, Deus vai mostrando, Deus vai dirigindo. E às vezes a gente faz o quê? Eu vou. Aí vai lá, faz, acontece alguma coisa. Eu não sabia que é assim. Né? Então, a seta que voa de dia são as coisas que nós estamos expostos. Aí eu quero falar com você, eu falei aqui sobre o Davi, né? Vamos falar de Davi ainda, né? 1 Samuel, rapidinho, capítulo 18. Falei sobre destaque, né? Davi começou a se destacar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Davi começou a se destacar. 18 é o capítulo do 1 Samuel, versículo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Davi começa a se destacar. Aí as mulheres começam a cantar. Versículo 7 diz assim, ó: E as mulheres, tangendo, respondiam uma às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi... Elas começaram a cantar isso. Só que o rei era quem? E rei não gosta, irmão, de maneira nenhuma, de querer saber que alguém está tendo mais destaque do que ele. Rei nenhum, chefe nenhum, líder nenhum
gosta de receber, que alguém esteja recebendo mais destaque do que ele. Verdade ou não? Qualquer ambiente, qualquer lugar, cristão ou não cristão. Nenhum. Aí vem o versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que falta senão só o rei? Então, desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia com a harpa a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão o quê? Uma lança. Essa lança era para quê, gente? Para matar o Davi, né? E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Basta pra gente. Como eu falei para você, a seta que voa de dia é quando você começa a se destacar. Davi estava se destacando, as pessoas começaram a reconhecer isso, começaram a dizer, a cantar: ah, Saul matou os seus milhares, Davi foi 10 milhares, Davi é 10 vezes melhor do que Saul, tipo isso. Aquilo chegou aos ouvidos de Saul e para ele foi como uma ameaça. Quem esse cara pensa que ele é? E que não sei o quê, e começou aquela revolta. Davi não tinha nada a ver com isso. Como às vezes nós não temos nada a ver com determinadas coisas, e as pessoas criam raiva, criam nojo, criam ódio. Você nunca tomou R$1 dela, você nunca mexeu com ela, nem falou que ela é feia, apesar de ser. Brincando, né? Mas você nunca falou isso, mas a pessoa, né? Davi não tinha nada a ver com isso. Aí tá lá, o Espírito de Deus saiu de Saul, ele estava já possuído, né? Davi estava lá tocando harpa e ele disse: eu vou encravar ele agora. Ele aproveitou a oportunidade, já que ele está aqui e ele estava manifestado, agora eu vou encravar ele na parede. A Bíblia diz que Davi se livrou por 2 vezes, mas o Davi teve que sair dali. Se ele não saísse, ele estaria tentando a Deus também, né? Ele sai dali. E o Saul tinha um ódio de Davi. Aí foi que ele começa a perseguição, né? Davi foge e ele começa uma perseguição. Como a gente leu aqui no Salmo 3, versículo 5. Depois de um tempo, Davi, de tanta correria, disse: eu tenho que descansar. Ele deita e dorme. E Deus guarda ele. Lá no Salmo 121 ele cantou, no 4. O guarda de Israel não dorme. Está me guardando. Glória a Deus, gente. Você começa a se destacar, a ver gente da família se destacando, ore por ele. Porque vai ter muita coisa contra ele. Vai ter muita situação se levantando. Você vê as pessoas melhorando de vida, pode ter certeza. Tem oposição do outro lado. Uma porta grande e eficaz se me abriu, mas muitos são os adversários. Por isso que a gente às vezes fala: ora pelos pastores. Ele ficou sabendo, a gente recebe uma oportunidade, vai para tal lugar, ore pela gente. Porque do lado de lá a gente não sabe o que aguarda. Não sabe o que aguarda. É familiar que é atingido. É coisa que surge. Às vezes não acontece com a gente, mas o diabo tenta tocar nos nossos para tentar nos atingir. Já vi muito isso. Muita gente, muita coisa. O diabo nunca conseguiu me atingir assim diretamente. Mas ele tenta atingir os meus pais direto. A minha oração pelos meus pais é ferrenha. Porque são as pessoas que eu mais amo, né? Junto com a minha esposa e minhas crianças. São os que eu mais amo. Aí o diabo não consegue me atingir, nem minha esposa com meus filhos, porque minha esposa está comigo o tempo todo na fé ali ligado. Mas os meus pais ele já tenta atingir. Quem sabe se mexer com eles, mexer com o meu emocional. Entende? Então a seta que voa de dia tem que ficar atento. Se destacou, cresceu, vai vir oposição. Fica ligado. Amém? Versículo 6. Vamos lá para o Salmo 91 de novo. Versículo 6. Ele vai dizer: nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole ao meio-dia. Eu vou primeiro para esse tópico aqui de nem peste que ande na escuridão. A gente sabe que peste são as doenças, as enfermidades, né?
A peste são doenças, enfermidades que nós estamos sujeitos a enfrentar. Nesses dias de hoje que a gente, né, não vive de forma tão saudável, né? Tudo que você come tem alguma coisinha embutida ali. Antigamente a gente ia lá na roça, pegava o arroz, fazia tudo bonitinho, a fruta você pegava direto do pé, sem agrotóxico, sem nada, tudo natural, né? Hoje não, hoje tudo é, eu vou comer uma fruta, mas aquela fruta tem agrotóxicos. É uma coisa natural, não é natural, né? Ele diz, nem peste que ande na escuridão. Aí eu queria mencionar com você um pouquinho, que o povo de Israel, lá em Êxodo, vamos voltar para lá, capítulo 8, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 8. O povo estava lá no Egito, e eles começaram a passar por algumas situações, porque o faraó não queria liberar. O faraó não queria liberar eles. Aí, como nós falamos aqui, as pragas começaram a ser enviadas. E teve algumas pragas que causaram um estrago grande lá no meio dos egípcios. Só que com os israelitas não acontecia nada. Tem insetos, tem coisa que traz doença. Traz ou não traz? Por exemplo, hoje alguém tem nojo de barata? Barata roda por tudo quanto é lugar, né? Vem dos esgotos, dos ralos. Se eu trabalhasse ainda na empresa, eu ia fazer uma propaganda para você aqui agora, né? Mas como eu não trabalho mais lá, deixa quem fazer propaganda quem trabalha lá, né? É o ganha-pão deles. Eu sabia entrar na mente do cliente, né? Para mim, vender o serviço e cuidar dele também, né? Cuidava dele, fazia o serviço, ganhava, e ele ganhava saúde também. Não deixava de vender, né? Não perdia a venda, não. Nem que fosse barato eu fazia, mas eu ganhava. Serviço barato, né? Mas eu ganhava, não perdia o cliente. Aí, no capítulo 8 aqui, ele vai falar sobre a praga das rãs. Sapo dentro de casa, gia não é bom não, mano? Imagina você tá comendo pãozinho, a gia passa lá em cima da mesa. Isso ali traz doença ou não traz? Isso foram pestes que foram enviadas para o Egito. As rãs, eu não vou ler com você porque o contexto é muito grande, né? Aí tem aqui a praga dos piolhos. Alguém já teve menina aí com piolho? Ih, pastor, eu passo por essa luta hoje. Minha pequena tem um cabelão grande, né? Ela começou a ir para a escola, foi no ano passado. Aí, antes ela nunca teve, mas quando ela começou a ir para a escola, às vezes o coleguinha, né? Aí, cabelo da menina. O pequenininho eu rapo. Teve um dia que o pessoal, você tava com raiva do menino, era? Você rapou a cabeça dele? Não, porque ele tem contato com a pequena e passa para ele. Então o cabelo dele, como é ralinho, eu mandei zerar. Você tava com raiva do menino? Não, eu mandei rapar para ter um cuidado com ele, né? Cresce rápido de novo. 2 semanas, tá grandinho de novo. Mas o da pequena eu não tenho como rapar a cabeça da menina, né? Não dá. O macho eu faço, o macho é alfa, né? Agora a menina não posso fazer isso. Aí a mãe dela tem que estar toda hora. Creme e puxando, né? Porque aquilo é uma praga. Suga o sangue da criança, né? Suga. Imagina eles lá. Por isso que os egípcios são tudo com o quê? Com a cabeça pelada. Você assistiu filme de egípcio? Filme, novela que passa aí. Tá lá os egípcios como? Com a cabeça raspada. Isso era os homens e as mulheres. As mulheres raspavam a cabeça e botavam uma peruca. Por isso que os cabelos dela é tudo liso. É só peruca, não é nada natural, né? Só peruca. Aí tá lá aquele negócio. Porque os piolhos eram pragas que foram enviadas. Eram doenças. Causava doença, sugava. Na casa dos egípcios, não tinha. Mas na casa na casa dos israelitas não tinha. Mas na casa dos egípcios, estavam cheios de piolho. A solução era raspar a cabeça. Não ter pelo. Porque onde tivesse o pelo, eles iam se apegar, né? Eram pragas. Aí vem a outra, as moscas. Pastor, se eu sentar em um lugar e ver uma mosca, né? Ela se alimenta de coliformes fecais. Você sabe o que é, né? Cocô, em outras palavras. Ela se alimenta disso. Aí você não sabe por onde ela andou, por onde ela sentou, ela vem e senta no pão. Ô, droga!
Acabou com o meu dia. Né? Não como mais esse pão. Né? Não como mais esse pão. A gente não sabe por onde andou, né? O que vai trazer de malefício para o seu corpo. Isso ali são o quê? São as pragas, as pestes. Era tudo para acabar com a integridade dos egípcios se eles não tirassem os israelitas de lá, da escravidão. Depois veio outra praga, né, que foi a peste nos animais. Com certeza os egípcios eles tinham a cultura de ter os animais, porque Deus mexeu muito com os animais deles, né? Eles tinham aquela cultura de ter os animaizinhos. E no que eles gostavam, Deus foi lá e mexeu também. Mexe com o meu povo que eu mexo com o que é seu. Até os animaizinhos deles o tempo todo. Carrapato se mexendo, não sei. Quando fala de peste nos animais aqui, pode ser qualquer outra coisa. Os animais deles também sofreram. Depois, praga das úlceras. Alguém já teve gastrite? Gastrite é coisa ruim, né? Quem já teve sabe. A úlcera, ela é o estágio depois da gastrite, né? Aí depois da úlcera já é o câncer. Mas ela é uma peste que foi enviada para eles lá. Foi enviada para eles. Mas na casa dos egípcios, na casa dos israelitas, ninguém teve úlcera. Ninguém teve. Pode ter ali no nosso caso, a gente enfrenta aí, pode ser que alguém por conta da alimentação ou de determinadas coisas chegou a ferir o estômago. Uma ferida, né? A gastrite. Feriu, tratou bonitinho, vigia e ora. Vamos evitar para não avançar, porque isso é uma peste. E que isso traz um problema, tem gente que não consegue mais rever a vida, emagrece, porque não consegue se alimentar daquilo que foi determinado, tem que voltar para as antigas alimentações, aí volta de novo, aí vive à base de medicamento, dominado por aquilo. Teve outra praga, né? Depois da úlcera, teve a praga da saraiva. Né? Era fogo que caía do céu, né? Descia sobre eles lá. Depois veio outra praga lá, gafanhoto. Imagina as plantações deles. Tudo que eles plantavam, acabava, era uma peste. Sugava o que eles tinham como produção. Depois veio outra praga, das trevas, a escuridão. Isso aqui era de dia, era de noite. O tempo todo, escuro. Tem algumas partes do mundo, né? Que lá eles o tempo todo é escuro por conta de não ter sol, né? É o frio direto. Tem um hemisfério, né? O hemisfério sul, né? Lá o negócio é o tempo todo neve e é tudo escuro. Eles sabem o que é dia e o que é noite por causa do horário, né? Eles sabem o que é por conta do horário. Tem um horário lá. Mas se alguém um dia tiver oportunidade de ir para essas regiões aí, lá para a Austrália, né? Para aquela parte da Oceania, né? Nova Zelândia, para aquela região lá, o pessoal vai sofrer muito, porque ela não vai enxergar sol. Não tem luz. Imagina esse povo aqui, o tempo todo era escuridão. Para onde eles iam era escuridão. Mas eles passavam e olhavam assim de longe. Na casa lá do israelita está tendo luz. Por que aqui na nossa não tem? E não adiantava dizer para a Equatorial ir lá ligar, não. Porque não tinha como ligar. Né? Se fosse aqui no Maranhão, não tinha como levar a Equatorial lá para ligar. Porque não era uma questão física. Era espiritual isso. Era uma coisa espiritual. Aquela foi uma praga que veio para destruir eles. E por último foi essa dos primogênitos. Mas você viu quantas coisas eles tiveram que enfrentar? Quantas pestes eles tiveram que carregar sobre si? Hoje nós não precisamos carregar nada disso. Jesus já carregou em nosso lugar. Amém, gente? Jesus já carregou em nosso lugar. Nós só temos que ficar vigilante. Porque como nós vamos crescendo espiritualmente, nós ficamos expostos. E aí o inimigo vem. Aí a gente vigia. Parte final do versículo ele fala: nem mortandade que assole ao meio-dia. Como eu já falei, meio-dia ou dia é a claridade, né? É a exposição. Quando ele fala de mortandade, ele fala de espírito da morte. Eu sei que muita gente não gosta de falar desse assunto, mas a morte ela é uma coisa que ela está sempre à nossa espreita.
Do nada alguém está aqui vivo, cheio de expectativa, passa ali numa situação, não vigia, morre. Viram o rapaz que morreu repartido no meio? Só mandaram um vídeo para mim, ele repartido no meio, nu e cru. Eu digo, cara, não me mostra isso não. Eu abri o vídeo, eu olhei, que droga é essa daqui que você está me mostrando? Né? Rapaz de moto, novo, 20 anos, 21 anos. Né? Foi de moto ali andando numa velocidade alta. Ainda que ela me mate, mas eu gosto dessa moto. Aí foi lá e no Porsche partiu ele no meio. Coisa séria, gente. Cheio de vida, 20 anos, quem diz que um jovem de 20 anos vai morrer assim? A probabilidade de alguém mais idoso, cheio de problemas, às vezes por conta da idade, cheio de situações por conta das coisas que viveu durante a vida, morrer e um jovem ficar vivo é muito maior. É uma? Mas acontece isso. O espírito da morte está sempre rondando aí, de dia e de noite. Ele sabe como ele atua. A Bíblia conta a história do Jó, não vou ler com você porque o tempo não permite, já está ficando mais tarde. Mas a Bíblia fala da história de Jó. Você conhece muito bem a história de Jó. Eu quero comentar rapidamente com você o capítulo 1 e o capítulo 2. Só comentar aqui, sem ler. Depois você lê em casa com calma. O Jó, ele estava cheio de vida. O Jó já não era mais um jovenzinho, mas ele era um homem bem vivido, um homem que tinha saúde, tinha prosperidade, tinha 10 filhos. Tanto é que os filhos faziam festas. Lá eram 7 homens e 3 mulheres. Para cada dia da semana, um fazia uma festa. E ele sempre estava lá falando com Deus e plantando ofertas por aqueles filhos, porque se ele tivesse cometido pecado, Deus perdoaria o pecado dos filhos. Ele estava sempre com essa intensidade. Um homem que a Bíblia menciona que era justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ou seja, ele não tinha pecado. O Jó não tinha pecado. Aparentemente, fisicamente, não. Era um cidadão lúcido, correto. Mas chegou um dia da vida que ele estava ali e começou a vir os problemas para ele. O diabo que vinha de rodear a terra, de andar por ela, ó, cirandando, como eu falei para você aqui. Nós saímos de casa, nós não temos dimensão do que nós enfrentamos para chegar até aqui. Em cada esquina que passamos, em cada lugar que passamos por pessoas que estão cheias de demônios e elas estão intencionadas a fazer o mal, nós passamos por isso, nem imaginamos. Aí ele está lá, cheio de Deus, a vida boa, prosperando, tinha riquezas, prosperidade, saúde. Aí do nada ele começa a ver a pele dele ficando cheia de coisas, a pele escurecendo, ficando vermelha, ficando na carne viva. Diz, meu Deus, que é isso? Aí acontece uma tragédia. Morrem os 10 filhos de uma vez. Os 7 homens e as 3 mulheres. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí começaram a vir as mortandades. Perdeu a saúde, perdeu os 10 filhos, perdeu a prosperidade. Perdeu tudo. Veio um furacão e devastou tudo dele. Ele se encontra numa situação que está só ele e a mulher. E a mulher ainda fala para ele o seguinte: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por que você ainda é fiel a ele? Aí ele fala uma coisa muito interessante. Como você fala como uma louca, mulher? Recebi eu o bem de Deus, não receberia também o mal? Que ele entendia que o bem e o mal vinha de Deus, né? Deus não faz mal para ninguém. Deus permitiu o inimigo tocar naquela ocasião. Mas Deus não permitiu de tirar a vida dele, né? Porque Deus queria mostrar para o diabo a fidelidade de Jó. Deus só permite ele passar porque Deus sabia que ele não ia amaldiçoar Deus. Deus sabia disso. Amém, gente? Se cumpriu a palavra que diz: Ele não permite que venha tentação sobre vós, a qual nós não possamos suportar. Tudo que você está enfrentando, você suporta. Diga amém? Ele sabe que você está enfrentando porque você suporta. Você é capaz. Você já criou uma estrutura para isso. Você já criou estrutura para vencer isso aí. É só esperar que ele vai socorrer você. Aí o tempo passa, Jó fica firme e Deus começa a devolver para ele tudo de novo. Mas Deus devolveu quando? Os amigos, né? Entre aspas, que se diziam amigos, estavam lá acusando. Tu cometeu pecado, Jó. Tu não está assim por um acaso. E ficou falando que o Jó estava em pecado e tal. Aí o Jó começa a orar pelos seus amigos. E quando ele ora pelos seus amigos, é que Deus faz o quê? Que Deus inverte aquela situação. Ele está orando pelos seus amigos. E Deus viu, rapaz, o pessoal falando contra ele. E ele está fazendo o quê?
orando pelos seus amigos. Aí Deus vai lá e devolve para ele saúde. Deus devolve para ele, dá 10 filhos com a mesma mulher. O pastor falou, ainda é a mesma mulher, né? A mesma mulher. A mesma mulher que diz, amaldiçoa teu Deus. Ele continuou com ela. Ele carregou a mala até o final da vida. Né? Ou mala, né? Diga-se de passagem. Aí tá lá, suportou até o final. Com a mesma mulher teve mais 10 filhos. E esses 10 filhos foram diferentes dos primeiros. Tá lá, com a vida restaurada agora. E Deus devolve prosperidade em dobro também. Amém, gente? O Jó lá no final da vida dele, ele está cantando, louvando a Deus, dizendo, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O espírito da morte, que ao meio-dia fica assolando, conseguiu me tirar muita coisa, mas o meu Deus conseguiu me devolver. Amém, gente? E é sobre isso que a gente tem que pedir hoje para Deus. Deus vai nos privar de passar por determinadas coisas. O Jó precisava passar porque ele precisou entender algumas coisas também. Você viu que o único pecado do Jó era que ele conhecia Deus só de ouvir, precisava ter experiências. E do jeito que ele estava vivendo, ele não tinha experiências com Deus. Tem muita coisa que você passa, você pode ter certeza, aquilo está te trazendo experiências com Deus. Eu sempre fui uma pessoa que, graças a Deus, eu lutei para ser íntegro. Em tudo, desde a minha juventude, cheguei aqui para fazer a vontade de Deus, eu quero fazer tudo certinho. Se dependesse da família, de muita coisa, eu tinha feito muita coisa errada porque não tinha entendimento. Mas eu fui deixando de ouvir muita coisa que os familiares falavam e fiquei ouvindo o que os pastores diziam. E eles foram me orientando e tal. Graças a Deus foi tudo certo. Mas tive assim que ainda passar por muitas coisas que não convém expor. Passou por muitas situações. E aquilo me trouxe algumas experiências que antes eu não tinha. Mesmo no altar servindo, orando pelas pessoas, eu não tinha algumas experiências que eu tive quando eu passei por algumas situações. As situações forjam você. Glória a Deus, gente. Forjam você. Como forjou o Jó para ter aquelas experiências com Deus e dizer, eu não conheço só de ouvir falar agora. Agora não é só porque eu entendi, Deus me ama. Agora eu tive experiência com Ele, eu sei que Ele me ama. Independente de qualquer coisa. Eu vivi isso. Diga amém por isso. Lembra do cantor Gustavo Silva? Agora ele pode dizer, eu tenho, porque ele viu, tinha vários pinos no corpo, várias coisas no corpo, tinha uma bateria lá ligada, ele mandou desligar a bateria, não preciso mais, eu faço tudo, ando com os filhos, ontem ele estava andando com os filhos, né, botando as fotos dele lá, andando com os filhos, agora pode pegar o menino grande, ele já bota o menino no colo normal, o médico disse, você não pode nem levantar uma folha, levanta um filho com 40 quilos, 50 quilos, amém, gente? Faz tudo que o ser humano normal, que está cheio de pino, não podia fazer, ele faz. No auge dos 40 e tontos, né? Então, só para você entender a questão, o nosso Deus, Ele faz isso com a gente. E hoje eu quero orar com você em cima disso. Amém? Em nome de Jesus.